Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Quem está falando aqui com vocês é o professor Ailton Brito. Eu quero aí que você seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, a esse novo tutorial aqui sobre dicas, segredos e macetes aí sobre o Revit. Eu havia comentado com vocês e prometido aí alguns vídeos atrás que eu estaria trazendo, que eu vou trazer aqui para vocês várias, ou vamos dizer assim, centenas, pessoal? Já até separei aqui. Pelo que eu andei dando uma observada, já dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos aí uns 80 a 100 assuntos ou dicas importantes que eu quero passar para vocês, tá? Então eu separei alguns vídeos bem interessantes, tá? A gente está passando aí, como eu comentei, por uma fase um pouquinho complicada, Já estamos, em alguns locais aí do mundo já estamos começando a ter uma certa normalidade, mas aí se você ainda está na sua casa, se você está aí aproveitando esse tempo para se aprimorar aí no BIM, para se aprimorar no Revit, então eu vou preparar esses vídeos para vocês. Não sei quanto tempo vai durar, possivelmente eu vou lançar aí uns 2 vídeos por semana falando aí sobre o Revit. Aí eu vou mesclar um pouquinho falando sobre AutoCAD, vou mesclar também falando sobre o SketchUp, mas é interessante que você que está participando aqui do canal Ailton Brito, que é o canal da Auto Criativo, que você tenha então aí vários materiais e vídeos para você poder se aprimorar nestes programas, tá? Vale ressaltar, pessoal, que aqui estas aulas, esses vídeos que eu estou postando aqui no YouTube, não é um curso completo, tá? Não faz parte de um curso, são aí diversas dicas, diversos tutoriais, como eu comentei, macetes e segredos realmente dentro dos programas para você aí que já, vamos dizer assim, de certa forma, já trabalha com o programa, ou que pretende estudar o programa, ou que está, de repente, cursando uma faculdade, realmente deseja aí conhecer mais aí e se aprofundar nesse assunto, tá? Então são aulas esporádicas, então são assuntos mistos, tá? Vou comentar com vocês aí vários assuntos bem interessantes. Então, por favor, se você ainda não é inscrito aqui no canal Ailton Brito, de repente você chegou aí agora, conhecendo o nosso trabalho, por favor, um pouquinho mais abaixo aí, não tem dificuldade nenhuma, clique aí no botãozinho para se inscrever. Se você estiver pelo celular, do lado também tem um sininho, e aí você coloca todas as notificações, e o YouTube, assim que eu postar um vídeo novo aqui falando sobre esses programas, você vai ser, obviamente, aí um dos primeiros a receber estas notificações, tá? E se no final do vídeo você realmente gostou das instruções, gostou da minha didática, tá? Realmente você achou legal e bacana, então aproveita aí e clica também no like, que isso aí é bastante importante, tá, pessoal? Bom, especificamente, pessoal, na videoaula de hoje eu separei um assunto bem legal, bem interessante. Algumas pessoas vão achar um pouquinho controverso, mas é interessante que você saiba que existe essa ferramenta aqui no Revit, tá? Eu estou utilizando o Autodesk Revit na versão 2020.1, mas eu acredito que ela sirva aí para qualquer versão, tá? Eu não tenho conhecimento se foi mexido ou se foi atualizado alguma coisa para as versões mais recentes, mas eu acredito que o processo é basicamente o mesmo, tá? Que é a função de você exportar arquivos que estão já constituídos ou modelos 3D que já estão constituídos no Revit, exportar para outra extensão, por exemplo, aí para DWG de AutoCAD. E obviamente, pessoal, que é o seguinte, o AutoCAD ele também consegue desenvolver, você consegue desenvolver e elaborar projetos excepcionais e maravilhosos. E às vezes pode acontecer de você precisar da planta do modelo 3D que você desenvolveu, você precisar dessa planta em DWG. De repente, para você fazer um detalhamento, para você fazer uma conferência de uma medida, apesar que dá para conferir aqui no Revit também, mas para inúmeras funções, tá? Então, você consegue também, existe essa funcionalidade aqui dentro do Revit, que é transformar o arquivo para DWG de AutoCAD, tá? Então, eu vou explicar passo a passo para vocês, tá? Se a nossa aula ficar um pouquinho extensa, porque eu não quero fazer vídeos muito longos, tá? Possivelmente estourando meia hora, tá? Se ficar um pouquinho passada meia hora, a gente interrompe a aula, tá, pessoal? Interrompe aqui o vídeo e aí eu lanço a continuação aí nos próximos dias, tá bom? Então, primeira coisa, entendendo todo esse conceito, para que a gente vai fazer isso? É justamente, como eu comentei, pegar um arquivo modelo 3D de Revit, tá? E transformar ele em DWG
para você ter ali as camadas, para você ter ali as cotas, para você ter toda a parte, por exemplo, que você teria de achuras, por exemplo, né? Ali padrões de achura. Então você consegue realmente fazer ali alguns trabalhos, né? Principalmente para você fazer conferências, tá? Obviamente, né, pessoal, vale ressaltar que o Revit também entrega projetos 2D, tá? Então, obviamente que ele vai te dar cotas, te dar achuras e tudo mais, tá? Então, de repente, se é do seu interesse entender como é que funciona isso, eu vou explicar agora para vocês, tá? Então, primeiramente, obviamente, pessoal, que você tem que ter já o modelo 3D feito. Eu estou usando aqui como exemplo no vídeo, pessoal, uma casa que nós desenvolvemos no curso BIM, tá? É uma casa bacana, ó, bem ampla, já está em todos os aspectos dela, apesar de a gente estar vendo ela aqui apenas com o acabamento simples, né, com as texturas, eu acho que está aqui só no modo sombreado, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, cores consistentes, modo realista, tá? Tá com todos os materiais aplicados, inclusive lá no curso a gente desenvolveu também toda a parte de renderização e tudo mais. Enfim, pessoal, você tem que ter, obviamente, o projeto todo constituído, com as suas plantas, plantas de piso, quantas plantas necessárias você tiver. Você tem que ter, obviamente, aí as plantas, né, consequentemente as de forro, as vistas 3D, as elevações e tudo mais. Como realmente manda o figurino, como é aí bem desenvolvido um projeto, tá? E aí o que acontece? O Revit, pessoal, ele tem a capacidade de transformar esse seu projeto em linhas 2D, levando lá para o AutoCAD. Você pode também levar ele em 3D, existe a possibilidade também de levar para ser usado no AutoCAD 3D e muitas outras funcionalidades. O mais interessante, pessoal, é que o Revit ele vai separar exatamente camada por camada, tipo de linha por tipo de linha, padrões de achura, como eu comentei, e tudo mais. Você vai ver que realmente ele vai salvar o DWG quando você entrar lá praticamente, vamos dizer assim, que 95% do arquivo já vai estar pronto na vista que você salvar, tá? Então, assim, você pode salvar planta baixa, você pode salvar cortes, elevações, ou você pode salvar todas ou individualmente, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Eu vou colocar aqui, ó, na planta do pavimento térreo. Observem que a planta ela já está praticamente constituída com todas as cotas, várias anotações, ó, tudo que realmente é pertinente aí a um projeto de Revit, tá? Para exportar, pessoal, vocês têm que vir aqui, ó, na função, né, ou no botão arquivo, tá? Se você tiver com uma versão um pouquinho mais antiga, você vai clicar aqui, ó, no R, é a mesma coisa, você vai vir aqui em arquivo, e um pouquinho mais aqui abaixo você tem a opção exportar. Logo mais aqui acima, ó, você tem a opção, ó, formatos CAD, tá? Então ele exporta aqui, ó, em DWG, DXF, DGN ou SAT. Todas essas funcionalidades aqui ele também exporta. No nosso caso, então, a princípio é o DWG. Você vai clicar aqui. Muito bem, pessoal, vai surgir então aqui essa janela, ó, exportação DWG. Esta janela, pessoal, na verdade você pode salvar configurações de diferentes tipos de exportação. Tá? Então, por exemplo, você quer levar somente plantas do pavimento térreo, ou se você quer levar somente cortes ou 3D, você consegue fazer aí essa separação do que você quer realmente exportar. Bom, primeiramente, pessoal, observem aqui, ó, que ele vem por padrão, ó, configuração de exportação na seção. Ele está mostrando a miniatura, que é, no caso, essa vista que está atual aqui no Revit. E aqui, ó, em exportar, ele está somente vista atual, que é, de fato, então, essa vista aqui. Se você descer aqui um pouquinho, ó, clicar nesse seletor, você vai colocar aqui, ó, conjunto de vistas, folhas na seção. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai mostrar aqui, ó, o que você precisa, tá? Ele está mostrando só os formatos de folhas, pessoal, porque quando você muda aqui, ó, para o conjunto, ele exibe na lista. E aí, na lista, você vem aqui, ó, e coloca vistas no modelo. De forma que ele vai mostrar, então, todas as vistas que você tem. Aqui, ó, na primeira coluna, você vai incluir ou excluir o que você quer exportar, tá? Aqui, ó, em tipo, você tem aqui, por exemplo, a cabecinha de corte, que é o observador, que no caso aqui do lado, então, é o nome do respectivo corte. Se você descer aqui, ó, você vai observar que você tem plantas estruturais, que você tem plantas de forro, forro refletido, né? Plantas de piso, renderizações que você tenha feito, 3D e tudo mais. Então ele está mostrando para vocês todas as vistas, tá? Muito bem. Aí nós
queremos, né, ou desejamos então criar um conjunto dessas partes que nós queremos levar. Você pode vir aqui, ó, e marcar todos, ele vai ficar todos ticado, ou você vem e marca nenhum, e aí você cria aqui, ó, um conjunto, tá? Ó, bem aqui nesse cantinho, você vai vir aqui então nessa opção novo conjunto, ele vem por padrão aí o conjunto 1, no meu caso aqui está mostrando o conjunto 2, pessoal, possivelmente eu já tenha feito algum teste aí, e aqui você vai criar então um nome para esse conjunto. Então vou colocar assim, ó, conjunto de folhas, por exemplo, Ailton. Tá? Coloquei o meu nome aqui, mas você pode colocar o nome que você quiser, especificando o que realmente você quer, né, transportar lá para ser transformado em DWG. E aí você vai dar um OK. Nesse momento, quando você dá um OK, ele mostra aqui então, ó, exportar conjunto de folhas Ailton. Esse aqui é um conjunto novo que nós criamos, tá? Aqui do lado, ó, você tem a opção então para criar um novo conjunto, para duplicar esse conjunto, para renomear o conjunto ou para apagar o conjunto. Então esses 4 ícones servem para isso. Como nós criamos então aqui um conjunto, pessoal, nós colocamos o nome, aqui embaixo então você tem a lista do que você precisa. Então você pode pôr aqui, ó, todas as vistas. Então é tudo que você tem aqui, tá? E aí suponhamos então que eu queira levar para ser exportado, por exemplo, o corte AA. Olha lá, então eu tenho aqui o corte AA. Um pouquinho mais abaixo, vamos colocar aqui, por exemplo, o corte BB também. E vamos colocar uma planta de piso, né? Ó, vamos pegar aqui uma planta de piso do pavimento térreo, que é essa aqui que a gente está visualizando, tá? Então o que vai acontecer? O Revit, pessoal, ele vai transportar exatamente o que você colocou aqui, tá bom? Tudo bem? Fizemos então a definição do que a gente quer levar para ser exportado, tá? Só que é o seguinte, pessoal, antes de clicar aqui, ó, em avançar ou salvar, né, e definir e fechar, clica aqui, pessoal, ó, nesses 3 pontinhos que vai aparecer uma janela bem interessante, que é modificar, né, a configuração do DWG. Aqui é o seguinte, pessoal, aqui também a gente cria aí uma configuração. Essa configuração aqui, ela é totalmente configurável. Então, por exemplo, ó, você vai vir aqui nesse cantinho e vai clicar aqui, ó, nova configuração de exportação. Então a gente vai criar uma nova e vou chamar ela assim, ó, meu projeto vindo do Revit, ó, pra gente não esquecer, tá? E aí você vai dar um OK. Quando você dá um OK, observem que aparece então aqui, ó, meu projeto vindo do Revit, tá? E aí você vai clicar em OK. Muito bem. Quando você voltar para essa janela, então aquela configuração que você fez aqui nos 3 pontinhos, ela vai estar disponível aqui para você, ó. Meu projeto vindo do Revit, tá? E outros que você possa vir a colocar aqui. O que vai acontecer? Quando você seleciona alguma dessas opções, essas opções aqui, ó, estão salvas aqui. Ou seja, tudo que você modificar aqui, nesse lado direito, estará sendo salvo aqui, ó, então, nessa configuração de exportação. Legal? Então, o que eu mudar aqui, pessoal, ó, já tem que estar marcado aqui, ó, tá marcado de azul. O que eu mudar aqui será afetado no que está selecionado aqui. Entendido até aí? Tranquilo, né? Olha só, pessoal, que interessante. O Revit, ele vai exportar camadas. Olha lá, camadas. Depois você tem linhas, padrões, fontes, cores, sólidos, coordenadas e geral. Aqui em camadas, ó, primeiramente, o que vai acontecer? Ele tem a opção aqui, ó, categoria, ou seja, são as categorias de elementos construtivos realmente que está, né, que foi feito realmente lá no Revit. Ele vai transformar, ó, em uma projeção. O que é uma projeção, pessoal? É uma planta, tá? Planta baixa. E aqui ele vai distribuir entre a camada. Ele vai colocar um nome para a camada que você precisa, né? Ou uma layer lá dentro do AutoCAD. Esta camada ou essa layer, ele já vai embutir também um número de cor, porque lá dentro do AutoCAD a gente tem a paletinha de cores, cada cor tem a sua respectiva numeração, tá bom? E aqui, ó, cortar, ou seja, por exemplo, ó, se você descer aqui, vamos pegar, né, o que a gente mais usa, paredes, ó. Então, em paredes, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai transformar em planta a parede, vai colocar o nome de uma camada chamada A-Wall, vai colocar a cor 113 e em corte, ou seja, pessoal, porque a planta também, ela tem ali a sua respectiva espessura, que é exatamente a mesma espessura
da alvenaria quando você vê em corte, não é? Então ele vai colocar também, ó, a mesma camada e a mesma numeração, tá? Então tem uma variação muito grande aqui, ó, de vários elementos que você tem aqui, ó. E aí ele vai colocar o que é projeção e o que estará em corte. Como lá nós colocamos o corte AA, o corte BB, ele vai mostrar para nós também essas camadas no corte, tá? Só que é o seguinte, pessoal, aqui, vejam só que interessante, vamos voltar aqui para paredes. Estas camadas aqui, ó, ela já vem com o nome padrão, mas se você quiser, você pode clicar aqui, ó, e alterar esse nome, ó. Literalmente você pode vir aqui e mudar esse nome. Você pode também mudar a numeração da cor, se você souber qual que é a camada ou a layer, né, com a sua respectiva cor dentro do AutoCAD. E você pode vir aqui em adicionar e editar e também colocar algumas outras categorias, tá? Ou por separador, tá? Aqui não precisa nem mexer muito, pessoal, basta clicar aqui, ó. O que a gente mais vai usar é se você precisar alterar o nome ou então alterar o número. Isso serve também para a seção aqui, ó, de cortes, tá? Eu não vou mexer em nada, vou deixar como padrão. Tanto é, pessoal, que aqui em cima, ó, exportação da camada, ó, exportar, ó, propriedades by layer e sobrepor by unit, né? Ou seja, então ele mantém aqui, ó, as configurações originais. E aqui embaixo, pessoal, tem uma opção bem importante, ó, padrão, né, americano, ó, de arquitetos, tá? Instituto Americano de Arquitetura, tá? Ó. Então ele é um padrão do tipo de camadas que ele vai levar para lá. Aí você tem outros padrões, que é a ISO, você tem o padrão de Singapura, o padrão britânico, ou você pode carregar. Geralmente, pessoal, é assim. A gente deixa aqui, ó, no estilo padrão americano. Aliás, deixa eu cancelar aqui, ó, no Instituto Americano de Arquitetos. Porque é o seguinte, de uma forma ou de outra, lá dentro do AutoCAD, pessoal, a gente tem que fazer algumas mudanças e algumas configurações. Então pode ser que você queira uma espessura de linha um pouquinho mais grossa, pode ser que você queira alterar a cor, tá? Então isso é pertinente e é muito comum e natural de acontecer. Você tem que fazer essas alterações lá dentro do AutoCAD, tá? Bom, então praticamente aqui eu não alterei nada, não vai afetar nada então aqui. Mas aí a gente tem uma sequência, ó, por exemplo, linhas. Então ele traz por padrão aqui, ó, linhas do tipo sólida, ele vai gerar automaticamente esta linha lá dentro do DWG. Linhas que são tracejadas, linhas traço, ponto, todos os tipos de linha também, ele vai gerar automaticamente lá dentro do AutoCAD, tá? Quando você está aqui, ó, em linhas, pessoal, ele traz aqui, ó, definir o tipo da escala da linha, ele vem pelo PST, né, ó, PSLT Scale, que vem por padrão 1, que é uma variável lá dentro do AutoCAD. Não sei se todos sabem, quando a gente faz a inserção de um projeto dentro de uma viewport, lá dentro do layout do AutoCAD, a gente tem algumas variáveis para que o tipo da linha seja maior ou menor. Tá? Então, por exemplo, se você tem um tracejado, você quer que ele fique pequenininho, ou se você quer que aquele tracejado fique muito grande. Então, tem essa variação. Geralmente, a gente deixa por padrão aqui, tá, pessoal? Não precisa mexer em nada. E aqui ele vai mostrar, né, onde vai carregar as linhas do DWG. Tá bom? Praticamente não precisa mexer muita coisa. Aqui em padrões vai ser então os padrões de Ashura. Também não precisa mexer em nada, mas se você quiser dar uma conferida. Fontes e textos, cores. Aqui em cores, ó, deixa por padrão 255, que é aquela palheta que a gente tem logo de imediato na configuração das camadas do AutoCAD. Aí se você quiser, você tem o True Color, que são mais cores, RGBs, e esse outro aqui, ó, especificado na vista. Geralmente a gente deixa aqui em 255, porque as camadas já estão numeradas, tá? Você tem opções de sólido, geralmente a gente deixa aqui, ó, polimalha, ou seja, se você estiver levando alguma vista em 3D, ele vai transformar esse 3D lá em polimalha dentro do AutoCAD. E em coordenadas e unidades, pessoal, é o seguinte, aqui que é o X da questão. Se o seu projeto de Revit aqui, pessoal, é em metros, aqui você tem que deixar em metros também, ó, a unidade do DWG, tá bom? E as coordenadas aqui, ó, projeto interno, ou seja, ele vai levar de uma forma que lá dentro do AutoCAD já vai estar na posição correta também com relação aí às coordenadas. E logo aqui, pessoal, ó, em geral, a primeira parte aqui você tem a opção para você transformar, por exemplo, espaços, né, ou áreas que você tem aqui no Revit em polilinhas lá dentro do AutoCAD. Então, por exemplo, se você tem uma região já fechada ou uma área específica, você pode transformar isso, vai ficar como uma linha fechada lá dentro do AutoCAD também. E aqui também você tem as camadas não plotáveis, ele vem pela sigla aqui, ó, NPLT,
que são camadas que não serão impressas lá dentro do AutoCAD, tá? Por exemplo, aqui no nosso caso ele vai realmente imprimir tudo, então praticamente não vai ter nenhuma camada que não será impressa lá em DWG, tá? Obviamente lá dentro do AutoCAD você pode reconfigurar isso também. E aqui em opções você tem ocultar caixa de escopo, aquela caixa de escopo que você tem, ocultar planos de referência, ocultar identificadores de vistas não referenciados e preservar linhas coincidentes. Geralmente, pessoal, a gente deixa aqui também tudo por padrão, você vai ver que ele vai levar lá o DWG bonitão para nós, somente mostrando então as linhas que fazem parte realmente do projeto. Um pouquinho mais aqui abaixo, você tem exportar vistas em planos e arquivos vinculados, ou seja, todos os arquivos, né, que você tem lá vinculados, ele vai estar exportando, tá, essas vistas em planos, tá bom? E aqui embaixo você tem ali o formato do seu AutoCAD. Essa versão que eu estou usando é a 2020, pessoal, ele só está deixando disponível até a 2018, tá? Mas aqui para nós não tem muito efeito, inclusive se você quiser pode pôr até em 2010, 2013, e lá, obviamente dentro do AutoCAD, você pode salvar o arquivo com outro nome, renomear, e mudar para a versão que você deseja, tá? Eu vou deixar aqui por padrão 2018. Feito, pessoal, essas configurações então aqui, ó, nessas abas, você vai dar aqui um OK e isso vai ficar salvo então lá naquela configuração que você havia mexido, tá? Então se você vir aqui, ó, está, ó, em meu projeto vindo do Revit, dá um OK, aqui você coloca o meu projeto vindo do Revit. Aqui você faz então o salvamento, vamos dizer assim, da configuração. Aqui você cria os conjuntos que você quer fazer. E aí você pode salvar definições e fechar, tá? Ou você pode cancelar. Bom, se você fechar aqui, pessoal, você vai dar um nome para essa configuração. E aí você vai fechar literalmente. Se você clicar aqui, ó, em avançar, ele já vai pedir para você mostrar o local do arquivo, tá? Eu vou deixar salvo aqui dentro de uma pasta do meu computador. Aí você pode salvar na pasta que você desejar aí no seu computador também. Olha só, pessoal, criei uma pasta aqui dentro do meu computador, ó, chamada aula sobre exportação de arquivos. E aí aqui você vai dar um nome então para esse arquivo. Na verdade, mesmo que você coloque o nome aqui, o que vai acontecer? Quando você abrir a pasta, você vai observar que ele vai destrinchar então os 3 arquivos, que no caso então lá é o corte AA, o corte BB e também a planta do pavimento térreo, tá? Então vou deixar com esse mesmo nome como está aqui, né? A atribuição do nome específico, tá? O automático longo e exportar vistas em planos e arquivos vinculados, ou seja, ele vai estar pegando então lá os 3 arquivos. E aí você vai dar um OK, pessoal, é extremamente rápido, não demora para fazer essa exportação, chega até a ser um pouquinho assustador aí a velocidade. Aí então você vai clicar aqui em OK. E aí pode contar nos dedos, pessoal, mais ou menos aí uns 10 segundos ele já vai fazer esta exportação. Vamos lá na pasta, ver como é que ficou? Vou abrir aqui a pasta. Olha só, pessoal, tá aqui a pasta, ó, aula de sobreposição, né, que eu havia colocado lá. E vocês vão observar então, ó, que tá aqui o projeto que veio ali do Revit. E aí, pessoal, ó, ele criou então aqui, ó, a planta, né, ou ali, no caso, o arquivo corte A, criou o corte BB, e criou também, ó, a planta do pavimento térreo. Olha lá, pessoal, que legal. Então eu vou dar 2 cliques aqui para a gente abrir no AutoCAD e vamos conferir, né, direitinho lá como tá ficando, tá? Eu acho que a gente vai até o fim dessa aula. Então na próxima aula, pessoal, a gente já vai, né, nos nossos próximos assuntos, vamos tratar literalmente de outro assunto, tá? Olha aí, pessoal, então temos o projeto, ó, extraído lá do Revit, ó, e transformado, ó, em DWG. Vamos abrir aqui também as outras vistas, ó, o corte AA. Olha aí, pessoal, que bacana. Então ele traz literalmente para cá todo o seu projeto transformado em DWG, ó, com as achuras que você colocou lá, com as camadas, tudo certinho, ó, as cotas. E, inclusive, se você vir aqui, ó, em propriedades da camada, você vai ver que então ele criou, ó, aquelas camadas que eu havia comentado com vocês, ó, todas as camadas, literalmente, colocou lá as suas respectivas espessuras, colocou também aqui a cor e o tipo, tá? Então ele realmente ele separa aí as camadas, tá? Como eu comentei, pessoal, obviamente que uma ou outra vai ficar um pouquinho diferente, tá? Observem aqui, ó, por exemplo, foi até interessante, deixa eu mostrar para vocês, ó, que esse aqui, ó, é um projeto que está realmente em metros, ó. Por exemplo, deixa eu até conferir aqui com vocês, ó, essa cota
Aqui, pessoal, ó, por exemplo, ó, vamos usar aqui um dist. Você vai observar, deixa eu desligar aqui estas opções. Por exemplo, essa cota, ó, daqui até aqui, então realmente nós temos lá um projeto em metros, tá? Aqui tem uma cota 1 metro e no dist está mostrando 1 metro. Mas vocês vão observar, ó, que aqui a linha, por exemplo, a linha do eixo, né, do nível, ela veio com tracinho, ponto, ó, muito pequenininha, tá? Então você pode mudar a escala disso daqui dentro do AutoCAD também. Por exemplo, acionando o atalho LTS Scale, ele vem por padrão 1, pessoal. Então é o seguinte, esse tamanho do tracejado é esse tamanho que está aqui na sua vista, tá? No seu campo de visão. Se ele está com o valor 1 e você quer aumentar ele, então você tem que aumentar esse valor de número 1. Ou seja, duplicar, triplicar e assim por diante. Então eu vou triplicar esse tamanho. Então eu digito o número 3, aperto o Enter e depois eu aciono um outro comando, pessoal, chamado Regen. E aí eu aperto o Enter. Aí você vai ver então que as linhas tracejadas que veio lá do Revit, elas começam, né, ou começam aí, ó, a aumentar, tá? Então, ó, LTS Scale, vamos pôr aí o valor 8, por exemplo, aperto o Enter, Regen, aperto o Enter, ó, então as linhas vão se auto-ajustando. Como eu comentei, sempre vai ter uma coisinha ou outra que você vai ter que alterar, ou se de repente você não gostou de uma cor, e assim por diante, tudo isso é configurável aqui na paletas de propriedades, tá? Mas com isso daqui, pessoal, você já tem aí então um arquivo DWG. Como eu comentei, você pode se renomear, salvar com outro nome e assim por diante, tá? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, dessa informação. Se você gostou, aproveita, pessoal, não se esqueça, clique aí no gostei, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você conhece algum amigo da faculdade ou algum amigo seu aí que é da área também e que é aí apaixonado por Revit e apaixonado por AutoCAD, por favor, compartilhe esse vídeo. Nós temos aí também as nossas redes sociais, eu vou deixar todas as minhas redes sociais na descrição do vídeo. Nós temos rede social no Pinterest, nós temos no Facebook e temos também no Blogger, tá? Então, por favor, se você ainda não conhece nossas redes, entre lá e também nos acompanhe. E nós temos também, obviamente, o site da Auto Criativo, que é o nosso portal lá de conhecimento, onde você pode adquirir novos materiais, relacionados também aí ao Revit, SketchUp, AutoCAD, Inventor e muito mais, tá? Você será muito bem-vindo e a sua presença lá conosco será ali de grande valia, tá bom? Pessoal, muito obrigado de coração, aquele forte abraço de sempre do professor Ailton e aguardo vocês aí, hein? Tem muitas dicas interessantes para passar para vocês. Muito obrigado, pessoal!